protagonista na obra de cura ou na obra da construção histórica do indivíduo, de uma cidade, de uma nação, o protagonista é Deus. É Deus. Protagonista na obra de cura ou na obra da construção histórica do indivíduo, de uma cidade, de uma nação, o protagonista é Deus. É Deus. Protagonista na obra de cura ou na obra da construção histórica do indivíduo, de uma cidade, de uma nação, o protagonista é Deus. É Deus. Protagonista na obra de cura ou na obra da construção histórica do indivíduo, de uma cidade, de uma nação, o protagonista é Deus. É Deus. A graça e a paz, amém? Vamos dar início a mais um culto de adoração, celebração ao nosso Senhor, que tem cuidado de cada um de nós. É motivo sempre de agradecermos ao Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio, por tudo que Ele ainda há de fazer. Eu gostaria de, nesse momento, convidar a nossa querida irmã Tereza para que pudesse orar ao Senhor, entregando esse culto nas mãos do Senhor, pedindo a direção do Senhor para que tudo que venhamos fazer aqui tenha a aprovação dEle. Graça e paz. Convido os irmãos que se coloquem em pé. Vamos invocar o nome do Senhor Jesus Cristo para que Ele possa se fazer presente aqui neste culto, porque este culto é para Ele, para a glorificação e exaltação do nome dEle. Amantíssimo Deus, glorioso Pai,
Primeiramente, Deus querido e santo, eu quero te pedir perdão, ó Pai, dos meus pecados e das minhas falhas, reconhecendo, ó Pai, diante de Ti que sou pecadora, Pai, sim, e totalmente dependente do Senhor, ó Pai. Neste momento, Senhor querido e santo, nós invocamos o Teu nome neste santo lugar, para que Tu possa ser bem-vindo aqui, Senhor amado, para que Tu possa fazer presente aqui neste lugar, Senhor, que os nossos corações possam ser o Teu altar, Senhor amado, Pai, que nós possamos sentir a Tua doce presença aqui neste lugar, manifesta a Tua graça, ó Pai, derrama a Tua Shekinah, Senhor amado, para que nós possamos estar aqui te cultuando, ó Pai, fazendo parte, ó Pai, de um culto de adoração ao Teu nome, porque Tu mereces toda a honra, toda a glória, ó Pai, e toda a exaltação, Senhor. Pai amado e santo, se porventura entrou alguém aqui, Senhor, com o coração entristecido, ó Pai amado, que neste momento possa receber o Teu refrigério, possa receber a Tua unção dobrada, Senhor, possa receber a Tua alegria, ó Pai, porque nós estamos aqui, Senhor, para Te dizer que nós Te amamos, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso refúgio, Senhor amado, e que nós somos os Teus filhos, somos os Teus escolhidos para estar aqui neste santo lugar. Seja, Pai, com cada pastor, ó Pai, seja com o pregador, com cada participação, com cada pessoa que está aqui, Senhor amado. Pai, que nós possamos, Senhor, estar aqui com o nosso coração voltado para Ti. Seja presente neste lugar, Senhor. Manifesta a Tua graça, Senhor, neste lugar. Cura, liberta, Senhor amado, porque nós necessitamos de Ti. E nós declaramos nesta noite que nós Te amamos, que Tu és bem-vindo aqui. Muito obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. E eu gostaria de que você, sentado da forma que está, abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 40. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Esse trecho da Bíblia, ele trata de uma história muito conhecida e que tem como duas pessoas, uma protagonista, que é Davi, e um outro homem que também a história conta, mas que foi derrotado por Davi. E esse homem é um gigante chamado Golias. E esse gigante chamado Golias, ele insultava o povo israelita. Davi, um homem pequeno que era, mas ele ficou incomodado da forma com que tanto Golias e todas as outras pessoas que estavam próximas a ele, comandadas para destruir o povo israelita, ele ficou incomodado com aquela situação e ele resolveu então comprar aquela briga. E a história conta, né? Os irmãos já sabem que Golias foi derrotado, porque Davi, ele foi usado pelo Senhor, orientado pelo Senhor. Ele não tinha armadura que coubesse nele, ele não tinha uma arma potente para derrubar um homem daquele tamanho, mas ele usou aquilo que foi orientado pelo Senhor. No versículo de número 40 diz: tomou Davi o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu, foi-se chegando a Golias. E o restante da história vocês sabem. Davi então usa a sua funda com aquela pedra do ribeiro, e a pedra atinge fatalmente aquele gigante, e ali então os israelitas são exaltados. Golias é derrotado para a honra e glória do Senhor. Davi prevalece. Ele que não era um guerreiro, mas era um homem valente, e foi direcionado pelo próprio Senhor naquele episódio. Irmãos, eu não sei qual Golias que você tem enfrentado, mas tem muitos de nós enfrentando Golias o tempo todo, não é?
Não sei se o Senhor vai te dar uma pedra para você vencer esse Golias. Qual será a arma que o Senhor vai usar? Vai te orientar, mas saiba que Golias não prevalecerá contra você. Em hipótese alguma. Golias não prevaleceu contra Davi. Davi venceu e glorificou a esse Deus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para que possamos, juntamente com a igreja, louvar ao Senhor, porque o nosso Pai, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. O nosso Pai, Ele precisa ser reconhecido, né, como o Deus que usou Davi para vencer, para prevalecer diante daqueles homens maus. Israel foi honrado. Talvez um casal que está sentado aqui bem próximo ao altar, na semana passada enfrentou um grande Golias. O Golias foi uma grande dor no peito, né? Que pode ter sido um infarto, pode ter sido uma série de outras coisas. E aí o Senhor colocou nas mãos desse casal uma arma poderosa, que é a oração. E foi colocado nas mãos do Senhor para vencer essa guerra. Eu não estou falando de Davi, eu estou falando de Vanilda e de Elias, que estão aqui para honrar. Na semana passada, não sei se vocês se lembram, mas nós estávamos pedindo ao Senhor para que cuidasse, não só do Elias que passou por essa dificuldade com a sua saúde, mas da Vanilda, que também estava lhe dando todo o suporte. Esse é o Golias que essa família enfrentou na semana passada e venceu. Se você tem um Golias para enfrentar nessa semana, use essa arma, a oração, porque o Senhor vai te dar vitória. Se você crê nisso, dê glórias a Deus, aleluia, porque Ele é digno do nosso louvor. Vamos nos render a Ele nesse momento. Gostaria de convidá-los a ficar de pé. Você que também quiser continuar sentado, fique. Essa é a casa do Senhor, nós temos toda a liberdade. Quero me apresentar ao Senhor e que os louvores nessa noite possam ser de gratidão por tudo que Ele tem feito no nosso meio, por tudo que Ele tem feito através de nós. O Senhor tem que ser honrado e glorificado. Vamos louvar ao Senhor. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. Declare o Senhor. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Glórias a Deus toda a honra e todo o louvor, porque Ele é digno. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em
possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu E enche. e enche o teu coração. Declare ser reconhecido. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Ele, andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. A igreja, o Senhor. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Senhor. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Declare. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Você tem dúvida que o Senhor te conhece? E detalhe, Ele te conhece pelo seu nome. A história diz que antes mesmo de nós sermos gerados, o nosso destino já estava traçado pelo próprio Senhor. Então não vai ser um infarto que vai te tirar da presença do Senhor antes da hora. Não vai ser uma dificuldade, uma falta de emprego, não vai ser nada disso. Porque o Senhor sabe quem é você, conhece a sua identidade. Cada marquinha que tem aqui, olha, na sua digital, foi feita pelo próprio Pai Celestial. E o detalhe, né? Eu já contei aqui essa história, mas certa vez eu e a minha esposa fomos à praia. E naquele dia lá, a minha filha mais velha, ela era pequenininha, e ela se perdeu da gente. A praia estava lotada e nós começamos a ficar muito ansiosos, né? Questões de segundos, parecia uma hora que a gente tinha perdido naquela praia. Mas a gente olhando para aquela multidão, nós olhamos alguns caixinhos dourados e ali nós identificamos a nossa filha. Ela estava muito próxima da gente, mas uma cegueira nos tirou a visão e nós a perdemos por um instante. Mas em momento nenhum ela deixou de ser nossa. E assim é o Senhor. Mesmo que você esteja no meio de uma multidão, passando por grandes dificuldades, Ele vai apontar para você, vai falar assim: você é meu, eu te conheço, e eu não vou deixar que você fique desamparado em momento algum. E é por isso que nós precisamos buscá-lo o tempo todo. Essa canção fala: eu te busco, eu te procuro, ó Deus. As palmas louvam ao Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero.
Senhor, te quero mais. 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 Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor Jesus Cristo, Ele deixando os seus discípulos, deixando os seus, subindo aos céus, Ele disse: eu vou ao Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo, o Espírito Consolador, que vai estar ao lado de vocês por onde vocês andarem. Eu quero convidar você aqui no templo, você que está aí nos assistindo pelo Facebook, a cantar conosco essa canção: Sopra, Espírito de Deus. Tenha liberdade no meio de nós, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Dale sobre os vales. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Declare sobre nossos corações. Sobre os nossos corações, vem
Fale sobre nós. Sobre os nossos corações. Vem Jesus. Sobre todas as nações. Vem Senhor. Sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, essa questão é uma questão de fé. A Bíblia relata que sobre o vale de ossos secos, já não havia nem mais praticamente identidade sobre aqueles ossos. Mas ali o Senhor fez um exército se levantar. É questão de fé. Nós precisamos praticar a nossa fé, botar ela em prática, confiando que o Senhor levantará exércitos para nos proteger o tempo todo. A Bíblia é um livro de fé. Precisamos acreditar. Não há dificuldade que não possa ser vencida, porque o Senhor, tanto lá atrás, fez ossos secos se levantar, se transformar num grande exército. Nos dias de hoje Ele também tem poder para isso e muito mais. Porque Jesus Cristo, quando fazia milagres, Ele falava: olha, vai, a tua fé te curou. É a fé de cada um que pode fazer a grande diferença. E o próprio Jesus Cristo disse: vocês poderão fazer muito mais do que eu fiz, por questão de fé. Continue colocando a sua vida no altar, confiando no poderio de Deus Pai. Antes de você sentar, feche os seus olhos. E nesse momento coloque, eu não sei quem é em especial que você vai colocar nas mãos do Senhor. Mas assim como o Senhor fez levantar um exército de ossos secos, Ele pode atender a tua oração nesse momento. Porque para o Senhor não há impossível. O impossível é para mim, é para você. Mas para o Senhor tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Pai de amor, nós somos gratos a Ti, porque estamos sentindo a Tua presença no nosso meio. Ó Deus, receba os nossos louvores, receba a nossa adoração, porque o Senhor é digno, e nós não somos merecedores, mas pela Tua misericórdia o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. E agora, ó Pai, as orações estão saindo desse lugar. Vários são os assuntos que são colocados nesse momento nas Tuas mãos. Segundo a Tua vontade, ó Pai, atenda para a honra e glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que possamos, ó Deus, a cada dia reconhecer o Teu poderio sobre as nossas vidas. Muito obrigado pela Tua presença no nosso meio. Seja bem-vindo entre nós, ó Pai. Glórias e glórias ao Senhor que vive e reina. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado, Ministério de Louvor. Eu quero convidar aqui a irmã Giovanda. Giovanda é uma das nossas líderes na nossa missão no Pimentel. E a Giovanda tem nesse momento a responsabilidade de conhecer os nossos visitantes, agradecer pela sua presença no nosso meio, né, Giovanda? Vem aqui, Giovanda, aqui você vai aparecer diretamente na telinha lá do Otone. E a Giovanda então vai fazer esse momento que é muito importante, né? Conhecer quem nos visita nessa noite. Saúde da amada igreja, capaz do Senhor, amém? Para nós é uma alegria muito grande estar mais uma vez, é um privilégio, nesta noite, louvando e engrandecendo o nome de Jesus neste lugar. E gostaríamos, neste momento, de conhecer as pessoas que nos visitam nesta noite. Queríamos pedir que se colocassem de pé. Tem um banco ali abençoado que chegou. Foi uma alegria apertar ali a mão dos irmãos, sem poder, né?
Gostaria que os irmãos que estivessem mais próximos olhassem para eles e, mesmo com máscara, dessem um sorriso de alegria, de bem-vindo. Isso, assim, né? Mas ainda vamos fazer mais bonito. Vou pedir à igreja que se coloquem de pé. A missão, principalmente, que já sabe, de cor e decorado. Vamos ouvir para os visitantes. E como nós vamos falar para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, que volte sempre e traga mais gente. Glória a Deus, né? Eita glória, coisa linda, né? De ter nossos visitantes. E aproveitando esta oportunidade, não poderia deixar de fazê-lo, gostaria de convidar os nossos visitantes e a nossa amada igreja para estarem conosco sábado, tá bom? Sábado, a partir de 19h30, estaremos aqui comemorando 26 anos do Conjunto Rosa de Saron. Será um prazer tê-los conosco, não só os nossos visitantes, mas também, né, pastores, a nossa amada igreja conosco, tá bom? Sábado, agora, sábado que vem, às 19h30. Será um prazer ter vocês conosco, amém? Obrigado. Quando a Giovana falou, olha, dê um sorriso para o irmão que está aí visitando, aí com a máscara não dá para mostrar, né? Mas às vezes com um sorriso, a gente sorri com o olho, né? Dá para sorrir, né? O meu netinho, abri um parênteses aqui, meu netinho, a gente fala, dá um sorriso, ele dá aquela gargalhada. Gargalhada pode, né? Gargalhada pelo menos a gente escuta. A máscara não atrapalha, né? Irmãos, eu quero convidar o pastor Arnaud, ele vai estar fazendo nesse momento também uma parte muito importante do culto, né? Um momento ofertório. O pastor vai estar conduzindo esse momento agora. Bem, antes de cantar, eu gostaria de dar uma palavra que eu dei para a igreja de manhã. Eu sou muito grato ao Senhor, porque Ele tem cuidado de mim, da minha família e da sua igreja. Nós vivemos alguns momentos difíceis nessa minha viagem, mas pude perceber claramente a proteção do Senhor. Alguns riscos que foram muito visíveis, palpáveis, e que somente pela fé poderíamos manter a tranquilidade. Agradecer ao pastor Charles, o vice-presidente, ao pastor Idelso, que na minha ausência puderam conduzir a igreja com serenidade. Agradecer os oficiais da igreja e agradecer a igreja por sua compreensão no que diz respeito à minha ausência nesses dias. Quero pedir aos irmãos que continuem orando, já que os efeitos das orações do justo têm um poder grandioso. Portanto, eu preciso muito das orações dos irmãos. A minha esposa continua precisando de cuidados médicos e nós estamos, e também o meu filho. Portanto, nos ajude nessa oração e muito obrigado pela compreensão. Nós vamos então abrir os nossos cantores e vamos cantar o hino de número 7 do canto cristão e vamos fazer com alegria e com fervor. Eu costumo sempre dizer que nós não somos originários da linhagem sacerdotal levítica, porque essa linhagem de sacerdote obrigava o povo a ofertar e a dizimar. Nós somos originário da descendência de Melquisedeque, cuja ideia de ofertar e de dizimar está fundamentalmente alicerçada em um sentimento único: gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós, o que jamais nós poderíamos fazer, tanto no que diz respeito à salvação,
quanto no que diz respeito à preservação da própria vida. Nós estamos hoje aqui por graça e por misericórdia do Senhor. Amém? Vamos então, o número 7, vamos nos colocar em pé. Eu acho que em pé nós cantamos melhor. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com o coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém? Antes dos irmãos sentar, eu gostaria de convidar aqui o irmão Manuel Erli. Ele vai estar orando ao Senhor, agradecendo os dízimos, as ofertas, mas também eu gostaria de pedir ao irmão Manuel Erli que estivesse orando nesse momento. Ô, Tony, você pode botar aquelas duas fotos? Está orando ao Senhor pela bisneta da irmã Lídia. A irmã Lídia, aliás, ela completou 81 anos ontem. É uma alegria para a gente ver que uma irmã em Cristo, né? Deus tem dado longevidade. Mas a irmã Lídia também, além de agradecer ao Senhor por mais esse aniversário, ela também pede a oração pela sua bisnetinha que nasceu ontem e carece das orações, né? Teve uma pequena complicação, mas o Senhor, a gente crê que já está cuidando. O irmão Manuel Erli, então, vai estar orando por esses pedidos específicos.
Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso Pai, bendito seja o nome do Senhor, meu Pai, que nos trouxe a esse lugar, Senhor Deus, para adorar o Teu nome, Senhor Deus. Estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus. Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor Deus. Muito obrigado por cada uma pessoa aqui presente, Senhor Deus. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, te adoramos porque o Senhor tem preservado nossas vidas, ó Pai. Nós te adoramos, Senhor Deus, e te agradecemos. Obrigado, Pai. Agora, Senhor Deus, pelos dízimos e as ofertas, Senhor Deus, foram entregues ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, que seja usado, Senhor Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que ofertaram, Senhor Deus, aqueles que ainda não puderam ofertar, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, abrindo porta de emprego, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando também as empresas, Senhor Deus, os patrões, Senhor Deus, que possam estar sendo abençoados pelo Senhor, possam empregar as pessoas. Agora, Senhor Deus, pelo pedido da irmã, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar a Tua serva, Senhor Deus, de acordo, Senhor, com a Tua vontade, ó Pai. Nós estamos aqui para Te adorar, porque o Senhor tem sido maravilhoso, tem preservado nossas vidas, e por isso nós estamos aqui Te agradecendo, Pai. Muito obrigado. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar mais uma vez o Ministério de Louvor para continuarmos louvando ao Senhor. Eu creio que ninguém aqui tem dúvida que essa é uma casa de oração. Nessa casa temos colocado muitos pedidos nas mãos do Senhor. O Senhor tem nos atendido. Nessa casa temos agradecido ao Senhor por muitas bênçãos alcançadas, por muitas bênçãos recebidas. E hoje não é diferente. Estamos aqui para pedir ao Senhor, porque somos totalmente dependentes dEle, mas também estamos aqui para agradecer, porque temos clamado e o Senhor tem ouvido as nossas orações. Vamos continuar louvando ao Senhor. A Ti eu vou clamar, porque tudo vem dEle. Tudo que nós temos, tudo que nós precisamos vem do Senhor. Por nós só, nós não estaríamos nem de pé aqui, mas o Senhor tem sido misericordioso para com cada um de nós, independente das nossas falhas, dos nossos pecados. O Senhor tem estendido a sua forte mão sobre nós e temos sentido o agir de Deus nas nossas vidas, e isso é motivo de agradecermos ao Senhor sempre. Ele é digno do nosso louvor nessa noite. Vamos louvar. A Ti eu vou clamar, porque nós precisamos nos render aos pés do Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Aleluia. Preparado para mim. A Ti. Te vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar.
teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Só a igreja, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Usa-me. Fala com Jesus. Eis-me aqui. Para encerrar, Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Essa é a oração que te fazemos, Senhor. Jesus, eis-me aqui. O Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega, o Senhor é digno do nosso louvor. Vamos cantar com alegria, Alfa e Ômega, porque o Senhor é aquele que nós podemos nos colocar nos braços dele e sabemos que ele não nos deixará cair em hipótese alguma. Vamos nos render, vamos nos colocar aos pés dele com os nossos joelhos dobrados, confiando plenamente no Alfa e no Ômega. Pai, ômega. Ômega, Cristo, Filho, ó vem,
irmãos podem sentar. Nós falamos com o Senhor nessa noite através das nossas orações. Nós exaltamos ao Senhor através dos nossos louvores. E agora vamos ouvir a palavra do Senhor, o que Ele separou para cada um de nós. E Ele vai usar o pastor Arnaud para trazer a palavra, que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar na noite de hoje para cada um de nós, que possamos estar em espírito de oração, para entendermos aquilo que o Senhor quer para cada um de nós nesse culto. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo permaneçam em nossos corações, amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro 1 Samuel, no capítulo 17, e vamos fazer a leitura dos 2 versículos de 49 e o versículo 50. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, os versículos 49 e 50. Diz assim a palavra do Senhor: Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lá atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Que Deus possa aplicar a porção da sua palavra lida aos nossos corações, amém? Há mistério na extraordinária vitória de Davi. Alguns mistérios e algumas indagações que nós, humanos, fazemos. Primeiro, por que então Davi pegou 5 pedras no ribeiro, se ele só usou uma pedra? Porque, de fato, ele, na verdade, fez essa escolha, tomou essa decisão. Uma outra coisa que nós começamos a perguntar para nós mesmos: e as outras 4 pedras, o que ele fez? E é exatamente isso, esse mistério na extraordinária vitória de Davi. E nós começamos porque é um grande mistério, porque o protagonista do acontecimento, ou seja, aquele que tem controle absoluto dos fatos, aquele que tem controle absoluto das coisas, é que na verdade é o diretor, é o orientador, é o que de fato conduz na realização dos fatos. E se esse Deus é mistério, aquele poeta no mundo gospel, ele fez uma música, e o tema da música, o título da música é Ninguém Explica Deus. Clóvis Pinho fez essa música. Mas nós vemos também uma outra colocação de um grande teólogo chamado Jonas Madureira, e ele diz que Deus é mistério, e esse mistério, vez por outra, frequentemente deixa a razão de joelho. E quando nós começamos a refletir sobre essa colocação de Jonas Madureira, nós começamos a perguntar que de fato ninguém conhece Deus. Ninguém conhece Deus, nós o experimentamos, porque na verdade, para que nós pudéssemos entender o mistério, nós não poderíamos de maneira nenhuma alcançá-lo, entendê-lo, compreendê-lo, simplesmente racionalmente, mas é preciso que nós experimentemos Deus numa experiência salvífica. Porque se na verdade nós não experimentamos, não teremos as nossas vidas transformadas. E é por isso que nós precisamos de fato ter consciência absoluta desse mistério. E é interessante que esse mistério de fato se revela a nós na mesma proporção. Ele é infinito, ele é majestoso, ele é santíssimo, mas como ele se revela e se estabelece em nós
na mesma proporção da nossa finitude. Você percebe? Mas é dentro dessa finitude que Ele pode se revelar, nós possamos experimentá-lo numa proporção extraordinária, como Davi. Para que venhamos adquirir, na verdade, as possibilidades de ganhar os gigantes, de vencer os gigantes da existência humana. E isso nós vamos perceber que esse Deus é misterioso, é um grande mistério, e que na verdade nós podemos perceber na criação do mundo, sobretudo na criação do mundo, quando as teorias científicas como a do Big Bang, que nada provou até hoje, como a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, não mostrou nada. E é interessante que esse processo, essas teorias científicas estão até hoje de joelho, porque não provaram nada ao contrário do criacionismo bíblico, que se encontra no livro de Gênesis, que Deus, a partir do seu poder, criou o universo do nada. A palavra bara no hebraico. Então, é baseado nesse Deus misericordioso, nesse Deus majestoso, nesse Deus que é um mistério, é baseado nele que nós, na verdade, caminhamos e prossigamos para as conquistas como Davi. E é interessante que foi a partir do momento em que o nosso grande adversário assediou os nossos pais segundo a carne, os nocauteou espiritualmente, os matou espiritualmente e por conseguinte matou a todos nós. A partir daí a vida, ou seja, a existência humana, a vida tornou-se uma via perigosa. E para que nós pudéssemos, na verdade, vencer esse gigante que havia contundentemente desqualificado os nossos pais segundo a carne, matado os nossos pais espiritualmente segundo a carne. E você vai ver uma expressão de Jesus quando ele está lidando com os judeus e que eles contestam Jesus e que eles se constituem instrumentos para matar Jesus. E Jesus disse: vocês são filhos do diabo, porque a conduta de vocês, na verdade, expressa e demonstra exatamente isso. E ele usa a expressão lá em João do capítulo 8, versículo de número 44. Ele foi homicida desde o princípio, referindo-se exatamente à queda, quando o inimigo tentou e matou os nossos pais espiritualmente. É a partir daí que essa guerra tem sido contínua, é a partir daí que essa guerra de fato tem sido exaustiva, é a partir daí que essa guerra tem sido perigosa, é a partir daí que essa guerra, na verdade, tem trazido profundas distorções no nosso relacionamento com Deus e com os homens. Daí a degradação moral e ética. Quem já leu aquele livro de Martyn Lloyd-Jones, Sincero mas Errados? Quem leu? Esse livro, Sincero mas Errados, esse cara foi um dos grandes pregadores do século XX. Ele foi médico do rei da Inglaterra e abandonou para ser pastor e para pregar o evangelho. Ele diz então que a degradação moral e ética da sociedade ocidental e do mundo é decorrente da distorção e da deterioração da nossa relação com Deus. Um outro teólogo diz exatamente que, na verdade, o grande problema da sociedade moderna e, sobretudo, da sociedade ocidental, da civilização ocidental, é porque eles confiaram muito na tecnologia, é porque eles confiaram muito em outras, na psicologia, e, na verdade, não levaram em conta de que o sucesso para uma vida equilibrada e saudável é preciso ter uma relação, é preciso
primar, é preciso priorizar, é preciso colocar como prioridade na vida de cada um de nós a nossa relação com Deus. Hoje eu fui à feira para conversar com um amigo meu e encontrei um moço desesperado que já saiu do 3º casamento e me contou a sua história. Eu fiquei 1 hora ouvindo. E ele perguntou: qual o conselho que você me dá? Eu disse: você só poderá se recuperar 2 coisas. Primeiro, colocar na sua vida a prioridade de ter uma vida devocional consistente, ou seja, buscar Deus diariamente através da oração e da meditação na palavra. Segundo, procurar um psicólogo para que possa ajudar as confusões na sua cabeça. Mas primeiro é Deus. E é exatamente isso, porque na verdade é a partir daí que se torna algo extremamente difícil. Nós estamos em estado de guerra contínua e só venceremos aliançados com Deus. É por isso que lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo de número 22, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. A nossa segurança, a nossa vitória é Jesus. Porque quando na verdade o inimigo nos nocauteou os nossos pais, quando o inimigo matou espiritualmente os nossos pais, e por conseguinte nós só poderíamos ressurgir, nós só poderíamos ressuscitar mediante o poder de Jesus, nos trazendo outra vez, possibilitando-nos para que nós pudéssemos outra vez dialogar com o Pai através do mediador Jesus. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado o fiador superior à aliança. Deixa eu chamar a atenção de vocês para uma colocação. E nós vamos ver isso na vida prática. Um grande pensador, um estrategista de guerra. Esse é um dos caras, só tem 2 caras no mundo inteiro que se tornaram notáveis quanto à estratégia de guerra. Um é chinês, um general chinês, estadista de guerra, filósofo, pensador oriental, que escreveu uma obra, Arte de Guerra. E ele disse uma coisa que me chamou muita atenção, e aí cabe a mim aplicar a experiência de Davi, a sua experiência e a minha experiência no que ele diz. Ele diz, o nome do cara é Sun Tzu, general chinês. Ele diz que o ponto alto da guerra é ganhá-la antes de começar. Eu fiquei meditando nisso o tempo todo, e por isso que me chamou, me arremesseu ao texto, me levou ao texto para que eu pudesse, na verdade, refletir sobre isso. Agora, que aplicação tem para a vida espiritual? Agora você vai perceber exatamente essa realidade na prática. Nas últimas Olimpíadas, tanto nas Olimpíadas quanto nas Paraolimpíadas, a China chegou em primeiro lugar. Na frente dos Estados Unidos, na frente da Rússia, na frente da França, da Inglaterra, do Reino Unido. Ela chegou na frente, está chegando na frente. Então, nós começamos a perceber que esse grande estrategista Sun Tzu, o general chinês, na prática ele está levando, porque ele está lidando com um esquema, com o mundo que jaz no maligno, mas nós, na verdade, temos uma outra concepção de ganhar a guerra antes de começá-la. E como nós poderemos fazer isso? É como Davi fez. O que foi a experiência? Quando, na verdade, Davi chegou, ele não sabia que ele ia encontrar uma situação. Jessé, o seu pai, mandou ele levar comida para os seus irmãos, e de repente ele chega lá e vê uma situação. 40 dias, Golias se levantava de manhã e à tarde para afrontar Israel, e ninguém se apresentava para a luta. E quando Davi chegou, e ele começou a dizer exatamente o que ele pretendia diante daquele quadro, e ele diz assim: o teu servo matou. Quando o rei Saul chamou, ele falou que ele ia enfrentar Golias, que ele ia, na verdade, lutar contra Golias. E então
falaram e o rei chamou, e diante do rei ele vai dizer algo extremamente, dizendo: essa guerra, essa batalha está ganha antes de começar, eu vou na verdade ganhar. E ele diz o seguinte para o rei: o teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Sun Tzu, o grande estrategista de guerra chinês, ele vai fortalecer a sua ideia de ganhar as guerras antes de começar, baseado numa filosofia da razão, da racionalidade, da compreensão humana. Mas nós não, nós vamos ganhar a guerra antes dela começar, confiando exatamente em Deus. Agora, por que, na verdade, Davi fala isso com tanta segurança? Como é que ele, na verdade, diz com tanta propriedade que vai fazer com o Golias, o filisteu, como ele fez com o urso e com o leão? Porque ele tinha absoluta certeza de que nessa guerra ele não estaria sozinho e Deus pelejaria com ele. Ele talvez tenha surpreendido, talvez assim: olha, eu vou fazer isso, eu vou matá-lo como fiz com o urso e com o leão, e Deus me dará a força sobrenatural para que eu faça com ele como eu fiz com o urso e com o leão. E Deus disse: não, Davi, é mais simples, eu quero uma coisa mais simplória. Você pega 5 pedras no ribeiro e usa uma apenas, e guarde as 4 para os seus amigos, porque depois de 40 anos se levantarão 4 gigantes para vingar Golias, e você vai ter que enfrentá-lo, e os teus amigos vão matá-lo. Então, diante desta realidade, diante desse quadro, é por isso que ele diz, na verdade, que a vitória, a guerra está ganha antes de começar. E é isso que Sun Tzu, o general chinês, estrategista de guerra, escreveu um livro, uma obra, A Arte de Guerra, fundamentado na compreensão filosófica de como guerrear. Mas nós não, Davi não, nós estamos exatamente fundamentados na força e no poder do Senhor que peleja por nós. E aqui estão os elementos envolvidos nesse imbróglio, nessa luta. Eu queria falar primeiramente dos amigos de Davi. Absai, filho da sua irmã mais velha. Zeruia, Alã, Jonatas e Sibicai. Agora, os 4 gigantes: Isbi, Benob, Safi, Golias, e o gigante que a Bíblia não fala o seu nome, ele tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. A Bíblia não fala o nome. E foi exatamente esses 4 que viriam para vingar a morte de Golias. E nessa primeira embate, Davi estava no campo de guerra, e ele se afastou, lutou e cansou, e quando ele volta, ele procura um lugar esmo, tira toda aquela indumentária que é próprio da batalha, deixa a sua espada de lado, e então esse gigante Isbi Benob chega para matá-lo, e então o seu amigo Absai intervém e mata o gigante. E diz assim para Davi: nunca mais você voltará aos campos de batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Você é a referência da genealogia de Jesus. Você é o rei ungido para, na verdade, cumprir os propósitos do Senhor. Para ter uma ideia, sabe qual é a altura do gigante? Aproximadamente 3 metros de altura, aproximadamente. Mas foram os amigos de Davi. E Jesus, numa declaração muito clara, em João 15:13,
Ninguém tem maior amor do que esse, do que alguém que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Meu irmão e minha irmã, se Jesus foi capaz de dar a sua própria vida por mim e por você, Ele não vai de maneira nenhuma desprezá-lo diante de uma guerra contra os Golias da vida, da existência humana. É preciso ter consciência disso, é preciso ter a compreensão disso. Isbi Benob, o gigante fazedor de justiça, ele veio exatamente para vingar a morte de Golias, há 40 anos atrás. Ele vem para exatamente matar Davi, e Absai intervém e salva Davi, matando Isbi Benob, o fazedor de justiça. Agora eu vou fazer essa declaração clara, objetivamente, para que você possa compreender. Ele veio para fazer justiça, ele veio para fazer vingança. Nenhum ato de justiça ocorrerá a contento ou satisfatoriamente com uma irrefutável sustentação jurídica quando fora dos padrões divinos. Todavia poderá acontecer, mas desafortunadamente, ou seja, infelizmente poderá acontecer, não dá certo a gente tentar usar a própria força, a própria razão para se vingar. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 19, ele diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Você percebe? É uma enorme tolice você e eu tentarmos nos vingar de alguém fugindo a um padrão estabelecido pelo próprio Deus. Não somos nós que temos que dar o troco, não somos nós que temos que fazer represália. Aprenda a esperar no Senhor, porque a ira pertence, a vingança pertence a Ele, e quando Ele faz, você não se compromete. No início do meu ministério, eu tinha uma outra noção. Eu acho que pela misericórdia de Deus, Ele não me desqualificou, porque no início do meu ministério eu achava que eu poderia fazer. Mas na verdade, é que nós precisamos entender isso. E eu gostaria de, na verdade, tirar 3 lições importantíssimas para nós nessa noite. Há mistério na extraordinária vitória de Davi. O primeiro deles é deixar-se conduzir por Deus. E o maior exemplo desse ato de deixar-se conduzir por Deus é Paulo e Silas, quando eles estão ainda na Ásia e que se propõem continuar evangelizando na Ásia. Eles são tocados. Está escrito lá em Atos capítulo 16, versículo 9 e 10. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, e ajuda-nos, assim que tive a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes pregar o Evangelho. Ele estava na Ásia, e ele teria que necessariamente ir para a Macedônia, e na Macedônia, perto do mar Egeu, na Grécia, estava ali também localizada Filipos e Tessalônica. Isso significava que ele deixaria uma Ásia para começar a evangelizar a Europa. E a primeira lição é deixar-se conduzir por Deus. Deus não poderia ter escolhido Eliabe, ou Saf, ou Samar, ou Abinadab, os irmãos de Davi. Eles estavam já no campo de guerra. Por que Deus não escolheu? Porque, com certeza, eles não se deixariam conduzir como Davi se deixou conduzir para uma grande vitória. A grande lição é essa, é deixar-se. Paulo, na verdade, enfrentaria grandes dificuldades em Filipos e em Colosso.
mas ele sabia que na verdade estava seguindo o caminho de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, para que você possa guardar no coração como é, o que é isso, como é deixar-se conduzir por Deus. É ter o coração sobremodo sensível à voz de Deus e que prevaleça absolutamente a sua vontade, apesar das circunstâncias adversas que nos cercam. O que é deixar-se conduzir por Deus? Paulo e Silas não estavam preocupados em hipótese nenhuma de que eles iriam encontrar grande dificuldade entrando agora na Europa para evangelizar a Europa. Eles estavam na Ásia e iriam exatamente para Macedônia, ali onde estava a cidade de Filipos e Tessalônica. Deixar-se conduzir por Deus é ter o coração sobremodo sensível à voz de Deus e que prevaleça absolutamente a sua vontade, apesar das circunstâncias adversas que nos cercam. Deus não poderia ter escolhido Eliabe, Abinadab, Samar, mas ele trouxe Davi exatamente lá do campo, cuidando das ovelhas de seu pai, porque ele conhecia Deus. E ninguém pode deixar-se conduzir por alguém que não o conheça experimentalmente. A certeza da vitória antes de começar a guerra, antes de começar a luta, é porque Davi experimentou Deus. Ele sentiu a presença de Deus quando ele mata o urso e o leão. E é por isso que ele tem esta convicção. Deixar-se conduzir por Deus é exatamente isso. É você ter o coração sobremodo sensível à voz de Deus e que prevaleça absolutamente a sua vontade, apesar das circunstâncias adversas ao nosso redor. Paulo, uma das suas cartas, a primeira carta aos Coríntios, ele diz: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar os fortes. A nossa força, a nossa persistência, a nossa perseverança, a nossa determinação, não depende das nossas possibilidades humanas, ou seja, da nossa capacidade intelectual, do poder, seja ele de qualquer natureza que venhamos possuir, mas a nossa força depende do Senhor, que nos conduzirá, não obstante as adversidades. A segunda lição que nós aprendemos é que, além de você deixar-se conduzir por Deus para uma grande vitória, você precisa discernir a vontade de Deus. Preste bem atenção. Davi suportou as piores afrontas a partir do seu irmão Eliabe. Quando ele falou, quando ele viu o quadro, que 40 dias Golias vinha para afrontar o exército de Israel, do Deus vivo, e ninguém se apresentava, e ele se apresentou, Eliabe começou a dizer: rapaz, você é um irresponsável, tu está querendo aparecer, põe uma melancia no pescoço. Tu é presunçoso, você deixou as ovelhas do meu pai à mercê dos lobos. Não é verdade, Davi, o texto mostra que Davi havia deixado sob os cuidados de alguém as ovelhas do seu pai. Sabe o que Davi fez? Ele fez ouvido de mercador, não deu ouvido, e foi lá, e levaram ele à presença do rei. Então ele se apresenta e disse: eu vou para essa batalha, e a batalha está ganha, porque eu conheço Deus a quem eu sirvo. Discernir a vontade de Deus é diante dos grandes obstáculos no caminho traçado por Deus, que temos discernimento da vontade de Deus, nunca em função dos fatos ou das circunstâncias, mas da certeza que invade absolutamente o coração de que estamos no caminho certo.
É diante dos grandes obstáculos no caminho traçado por Deus que temos discernimento da vontade de Deus, nunca em função dos fatos ou das circunstâncias que nos cercam, mas da certeza que invade absolutamente o coração de que estamos no caminho certo, porque foi esse o caminho que Deus traçou e Ele vai nos proteger e nos guardar. Eu trazia à memória de vocês um homem que teve esse discernimento, Caleb, em Cádiz Barneia, 40 anos, ele tinha 40 anos, agora ele estava com 85, e quando Josué se apresenta para fazer a distribuição da terra, no capítulo 14 de Josué, ele vai exatamente dizer, olha, o Senhor falou a Moisés, e Moisés me prometeu que Hebrom seria parte da minha herança, e eu estou com 85, mas estou com vigor de 18, para entrar na luta e ganhar os gigantes que lá habitam. São os grandes obstáculos que nos aproximam de Deus, possibilitando-nos discernir a sua vontade. São os grandes obstáculos que nos aproximam de Deus, possibilitando-nos discernir a sua vontade. E 45 anos depois, está sentado no coração de Caleb, de que o que Deus havia prometido por meio de Moisés, a herança da terra Hebrom, ele receberia, e então Josué entregou Hebrom. Eu estou com 85, mas estou com vigor de 20 para entrar na guerra e ganhar os gigantes que lá habitam. A guerra estava ganha antes de começar, não em função de uma estratégia filosófica de guerra, como diz Sun Tzu, o grande general chinês, mas em função exatamente da crença, da fé, na manifestação do poder de Deus. Agora, o que é mais interessante para nós, é a terceira lição que nós podemos aprender nessa guerra. Qual era a verdadeira motivação de Davi? A verdadeira motivação de Davi era exatamente honrar o nome de Deus. Olha, qual era a recompensa que Saul dava para quem enfrentasse Golias e ganhasse? Porque havia um trato de que quem fosse guerrear com Golias, se perdesse, a nação seria refém dos filisteus. E então Saul, desapontado, já fazia 40 dias que Golias se levantava de manhã e à tarde afrontava Israel. E então, quando Davi se apresenta para fazê-lo, ele diz, olha, você tem como recompensa a isenção de todos os impostos concernente aos tributos do palácio. E ainda por cima, você tem a filha do rei para se casar com ela. Boa recompensa, não? Uma boa recompensa, não? Mas essa não era a motivação real que Davi tinha para enfrentar Golias e matá-lo. A grande motivação dele era exatamente honrar o nome de Yahvé. Era honrar o nome de Deus. E ele diz, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens com espada e lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Meus irmãos, a luta que travamos diariamente para derrotarmos os Golias da vida, nunca devemos nos vangloriar de tais feitos, mas honrar a Deus. Porque a nossa motivação maior para a nossa existência é exatamente honrá-lo. E todas as vezes que nós ganhamos uma luta, nós ganhamos um embate, sobretudo contra o grande inimigo das nossas almas, é honrar a Deus. É honrar a Deus.
E eu concluo a mensagem nessa noite, chamando a atenção de vocês para uma experiência que vivi recente, compartilhei de manhã na escola. Eu vivenciei momentos muito aflitivos agora. Depois, quem quiser saber particularmente, nós conversamos, mas momentos aflitivos, onde eu dizia para Deus, meu barco está à deriva, eu não sei o que fazer. Não obstante as minhas leituras, não obstante o meu conhecimento teológico, não obstante o meu conhecimento um pouco de psicologia sistêmica, mas eu dizia para ele, não sei o que fazer. Fiquei perplexo diante da situação. E risco de morte. Procurei a minha cunhada, que é uma mulher de Deus, a esposa do meu irmão que é pastor, uma mulher que busca, mulher que... E ela diz, todas as vezes que eu olho pelo Felipe, eu sinto uma agonia, e eu fiquei com o coração apertado com relação a essa agonia. E me veio na mente exatamente isso, o que é que eu vou fazer? Então, nós vamos ao monte, aqui é monte, lá é as grandes dunas de areia, e venta muito. E nós fomos ao monte. Nós saímos do monte, Deus revelando em parte essa questão. E então ela entendeu que essa agonia era a resistência dele não querer ser internado. E eu vim para casa dormi bem naquela noite por misericórdia de Deus, mas no dia seguinte o Espírito do Senhor assentou direitinho a estratégia como eu deveria fazer, segui os passos e a orientação do Senhor e nada deu errado, deu tudo certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus continua se manifestando a você e a mim, Deus continua falando com você e comigo, vai depender da sua disponibilidade, porque Ele está sempre disponível para revelar os seus propósitos. E não se esqueça de que ninguém conhece Deus sem experimentá-lo, porque é experimentando que nós vivenciamos uma transformação e compreendemos de que precisamos dessa relação íntima com Ele. Ele continua o mesmo Jesus, misericordioso, amorável, piedoso e que cuida de nós. Eu queria que você saísse daqui nessa noite entendendo isso. E essas 3 lições, deixar-se conduzir por Deus, discernir a vontade de Deus, e a motivação verdadeira da sua luta é honrar a Deus, depois você. Como diz Hernandes Dias Lopes, cuide da sua integridade, porque Deus cuida da sua honra. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê essa compreensão, e que nós saiamos daqui nessa noite consciente de que com Jesus nós vencemos todos os Golias da existência. Amém? Nós vamos nos colocar em pé e vamos orar, encerrando o culto nessa noite. Ó Deus amado, nós te agradecemos pela tua presença conosco nessa noite. Nós te agradecemos porque nós reconhecemos que não somos merecedores de tantos benefícios, sobretudo o benefício maior da salvação, o benefício de preservar as nossas vidas, os benefícios de nos conduzir por essa estrada, por essa via perigosa que é a existência humana. Nós somos gratos por nós mesmos, por nossas famílias, pela tua igreja, pelo nosso país. Nós somos eternamente gratos ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a continuar focando no Senhor as nossas expectativas, para que o Teu nome seja engrandecido, seja exaltado. E que o amor de Deus Pai
e a graça do Senhor Jesus, o seu Filho amado, e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma semana abençoadíssima. Amém.